Olá, bem-vindo a esse segundo de uma série de 6 vídeos em que eu vou te ajudar a conquistar e manter um relacionamento sadio, seja na família, nos relacionamentos a dois, tanto faz. Os vídeos sairão sempre nas terças, quintas e nos domingos, às 20 horas, sendo que hoje eu vou falar sobre os eixos de compensações que existem nos relacionamentos pelo olhar da astrologia, e no domingo eu vou falar sobre as verdades que te contaram que são mitos e que, assim como eu, você também acreditou. Já na outra terça-feira eu vou falar sobre vidas passadas dentro dos relacionamentos. Na próxima quinta será uma bateria de perguntas e respostas para você. E no dia 5 de março eu vou fazer um encontro ao vivo com você para a gente retomar tudinho, fazer alguns exercícios, e para isso tudo que eu estiver ensinando até lá vai ser um grande pré-requisito. Então fica aqui comigo. Então vamos lembrar para quem é esse conteúdo? É para você que está sofrendo nos relacionamentos, que não sabe mais o que fazer para consertar o que não está dando certo, que está literalmente perdido, com raiva da situação que está vivendo nesse exato momento, com pais, irmãos, tios, avós, cônjuges, se sentindo literalmente impotente, frustrado, decepcionado, não aguentando mais. E eu quero dizer que eu te entendo, porque eu mesma já sofri dentro da minha família, em um casamento, e hoje eu tenho uma relação incrível com meus familiares e um casamento que eu nunca imaginei sequer ser possível eu viver. Afinal, assim como você, eu não sabia. Ninguém me disse que eu poderia ser tão feliz e tão realizado nessa área. Por isso eu quero dizer que eu tô contigo para te ajudar a conquistar o mesmo, ou até mesmo algo melhor. Por que não? Mas e você? Está realmente comigo? Porque em nosso último encontro eu falei da geometria dos relacionamentos. Aquele foi o meu ponto de virada que eu ensinei para milhares de pessoas no mundo todo para fazer o mesmo. Mas para isso você tinha um tema de casa, que era se dar o direito de parar, escutar, refletir, anotar suas constatações, retomar de onde você parou, resgatar o seu eu no meio do nós. E aí? O que você fez? Me conta aqui embaixo que resultados você teve com esse primeiro passo de 6 de uma fórmula que eu descobri e que eu apliquei e ensinei. Eu vou gostar muito de saber. E eu quero agradecer a todos os comentários, são tantos que eu estou me preparando mais adiante para fazer um encontro somente de perguntas e respostas para vocês. E essa comunidade que está se formando é incrível! Saibam que vocês podem e farão a diferença no mundo através do seu exemplo de vida. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com as diferenças nos relacionamentos e sob a ótica da astrologia. Por isso, anota aí, se prepara para o tema de casa de hoje até o nosso próximo encontro. Então vamos aos eixos de compensações pela astrologia. Pela astrologia, nós temos eixos que se compensam. Então, por exemplo, se nós temos de um lado o signo de Áries, sempre do outro lado nós vamos ter o signo de Libra. Se nós temos o Touro de um lado, sempre do outro lado nós vamos ter Escorpião. Se nós tivermos de um lado Gêmeos, sempre do outro lado estará Sagitário. Se de um lado está Câncer, sempre do outro lado vai estar Capricórnio. Se de um lado está Leão, sempre do outro lado estará Aquário. Se de um lado está Virgem, sempre do outro lado estará o signo de Peixes. Isso são eixos. Estes eixos, eles se compensam. Eles têm muitas características que são antagônicas, mas que são extremamente necessárias para se complementarem um com os outros. Então, os opostos aqui muitas vezes se atraem, porque o Áries, por exemplo, precisa do que o Libra pode oferecer para ele, e o Libra precisa do que o Áries pode oferecer para ele. Como, por exemplo, esse primeiro eixo, que ele tem um nome da força criadora, ele justamente revela o eu e o nós.
E o Libra, que muitas vezes se volta para o nós, precisa aprender a olhar para si. Por isso que esse eixo ajuda ele de uma maneira muitas vezes não muito tranquila, não muito da boa, mas extremamente necessária para que você realmente comece a olhar isso tudo na sua vida. Então, esse eixo desse signo de Áries com o signo de Libra, ele é um eixo que traz realmente um desafio para a pessoa descobrir o seu eu e o outro descobrir o nós. Então, por isso que é da força criadora, onde um tem que ajudar a dividir com o outro e o outro tem que aprender a trabalhar o seu eu. E o segundo eixo, então, que é Touro com o Escorpião, leva o título de a matéria criadora. Por quê? Porque esses eixos estão ligados muito à matéria. Então, a pessoa acaba se alimentando, ela acaba buscando se desenvolver e tudo isso ligado a esse eixo para que ela consiga chegar, então, em termos de desenvolvimento pessoal, aonde ela precisa para poder enfrentar os grandes desafios da vida dela. Então, realmente a pessoa se desenvolve para depois que ela consiga, então, deixar de lado aquilo que não é importante para ela. Então, por isso, quando essas duas pessoas que possuem esse signo se aproximam, eles podem, à primeira vista, não se gostarem, porque um está buscando, na verdade, o que o outro está precisando. O eixo do Gêmeos com o Sagitário é chamado da lei da revolução. Olha que forte, porque aqui nós estamos buscando viver em harmonia com tudo e com todos, com as viagens pelo mundo, pequenas viagens ou grandes viagens, lidando com os pequenos conhecimentos, com os grandes conhecimentos que vão para o mundo ou que permanecem conosco, com nossas famílias mais próximas, como, por exemplo, irmãos. Então, quando um está perto do outro, esse que gosta de ter mais certeza e esse muitas vezes não tem tanta certeza, se complementam, primeira vista às vezes parecendo que não se combinam e depois eles combinam. O eixo do Câncer com o Capricórnio, eles chamam de a eternidade. Olha que bacana! Esses autores acabam nos apresentando esse grande eixo porque aqui nós estamos falando da família, aqui nós estamos falando da vida pública, aqui nós falamos de uma pessoa que está focada para o seu privado, para a sua vida íntima. E aqui de uma pessoa que só fica focada para o mundo externo, para o trabalho, 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 trabalho. Então, muitas vezes uma olha para a outra e torce o nariz, mas na verdade o Capricórnio precisa ter um pouco mais presente na sua vida, a vida íntima, e o canceriano tem que ter um pouco mais presente na sua vida o trabalho, a vida pública. Então é um eixo que se compensa. Agora o eixo que envolve ali o leão com o aquário, ele é muito presente e ele tem esse eixo alicerçado muito forte no amor. Porque aqui dentro estão os filhos, aqui estão os seus hobbies, os prazeres individuais e aqui estão os hobbies, os prazeres da humanidade, para o coletivo. Então, priorizar o seu prazer ou ajudar o seu próximo é um ponto que fica muito presente. Enquanto que o leão é extremamente leal, focado em ajudar o seu próximo, com lealdade, não gosta de mentira, o aquário muitas vezes tem a liberdade como principal ponto da sua vida. E essa liberdade faz com que ele seja irresponsável e não assuma aquilo que ele precisa assumir. Então, pode ser que essas duas pessoas se olhem no primeiro momento, torçam o nariz uma para a outra, mas na verdade elas precisam uma do que a outra tem a oferecer para equilibrar, porque você não pode nem ser preso demais às regras e nem laissez-faire demais, solto, desapegado de tudo e de todos, não querendo seguir nenhum tipo de regra. Então é um eixo bastante interessante. E o eixo do Virgem, né, que lá dá com o Peixes, é falado e chamado do eixo da sabedoria. Então aqui nós temos a doação e o sentimento de se sentir útil para a humanidade e aqui nós temos a espiritualidade, a reforma íntima, a evolução. Aqui nós temos o servir para cá, com colegas de trabalho, subalternos, a nossa saúde. Aqui nós temos os nossos inimigos não declarados. Aqui nós temos justamente o que se passou no passado e que precisa ser trazido de volta para o hoje. Então, o equilíbrio de tudo que aconteceu lá atrás para colocar em prática de hoje não pode ser ignorado ou se colocado em segundo plano por causa do excesso de crítica ou de perfeccionismo, que não facilita na hora de colocar em prática, em ação no seu dia a dia. Então, estes são os eixos. Então, normalmente essas pessoas, elas acabam muitas vezes se olhando e não gostando uma muito da outra, mas elas precisam o que tem justamente
a oferecer do outro extremo, porque isso é o que está faltando nela e complementando nela. O desafio é muitas vezes a gente se dá por conta, ter a humildade para reconhecer exatamente que nós estamos precisando do que o outro tem a oferecer para nós. E para que você entenda como aplicar no seu dia a dia os eixos de compensação acima que eu falei, eu preciso que você faça duas coisas. Pare para não apenas escutar e sim ouvir de verdade. 2, se dispa de tudo que você acredita saber sobre o outro e olhe como se fosse pela primeira vez para ele. 3, fale o que não tem dito, como você gostaria de ouvir. 4, abra seu coração para que a solução seja encontrada junto com você. Esse vai ser seu tema de casa. Aceita? Topa! Eu pesquisei profundamente esse tema, lidei com milhares de casos dentro do consultório, ministrei cursos, palestras na área do desenvolvimento pessoal e eu te digo, funciona! Claro que para isso você vai ter que ultrapassar o ego, o orgulho, o famoso estar certo, em vez de preferir ser feliz. Isso vai ser preciso da sua parte. Mas fica tranquilo que existem formas, técnicas, para reestabelecer a tranquilidade na sua vida que te ajudam a conhecer e aplicar as regras ocultas nos relacionamentos, baseadas nas leis universais que ninguém te explicou e que interferem diretamente em todos os relacionamentos. E se você lembrou de alguém que está precisando desse material, compartilha com ele. Já aproveita, inclusive, e garante o seu lugar no webinar do dia 5 de março às 8 da noite, clicando no link que está na descrição desse vídeo. E se prepara, porque no domingo eu vou falar sobre as verdades que te contaram sobre os relacionamentos e que são mitos. Pior, que você aplica elas na sua vida e isso está te deixando infeliz, de cabelo em pé, perdida, sozinha. Está te deixando realmente com uma visão de que não existe uma solução quando existe. Isso é um grande engano, então. Vamos lá? Te espero no próximo vídeo para te revelar o que vai te libertar de uma vez por todas do que te ensinaram e que não te ajuda em nada a ser feliz de verdade. Ah, como eu gostaria de ter sabido disso bem antes. Muita coisa seria diferente. Mas merecimento seu. Até domingo.